Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre os jogos de ontem da Copa do Brasil e também da Recopa Sul-Americana. Então, antes da gente começar a comentar aqui, eu peço seu like aqui para me apoiar. Caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos começar aqui falando justamente de Copa do Brasil, né? Que, cara, olha... Vamos falar primeiramente antes da zebra, né? Vamos falar do Corinthians, que derrotou o Cianorte por 3-0, né? Jogou fora de casa, jogou contra o Cianorte e venceu, né? Venceu por 3-0, venceu fácil. Corinthians que tá começando a se ajeitar, né? Aí contratou um novo técnico e tá começando, sabe, a sair do buraco, como a gente fala, né? Porque assim, o Corinthians tava com uma situação bem complicada, né? Com o Mano Menezes. Né? Inacreditável como o Corinthians não jogava, né, com o Mano. E parece que assim, o futebol do Corinthians ainda é feio, sim, ainda é feio. Assim, os jogos do Corinthians ainda é meio sacrificoso, assim, porque o Corinthians joga feio. Mas a gente vê uma mudança de atitude dos jogadores, o time tá com mais raça, com mais vontade. Então isso compensa muito, né? Mas mesmo assim, como eu falei, o time ainda está devendo tecnicamente. A gente sabe muito bem que tem alguns jogadores aí que podem render ainda mais do que estão rendendo, mas a gente já estão começando a dar um sinal de vida de que o Corinthians vai reagir, né? Porque o começo da temporada do Corinthians foi horroroso, sinceramente. Inclusive tá ali beirando as últimas colocações do Campeonato Paulista, né? Que é por mais que eu considere o Campeonato Paulista o melhor estadual do Brasil, porque as equipes do interior de vez em quando aprontam, chegam numa final e conseguem derrotar até os grandes, né? Então, os times do interior do São Paulo eu considero os dos mais fortes, né, do Brasil, né? Em consideração a outros interiores de outros estados. Mas assim, né? O Corinthians começou mal a temporada. Parecia que o Corinthians não ia engrenar, né? Ali a equipe. Muito torcedor do Corinthians começou a ficar com aquela sensação de que o time ia fracassar esse ano, ia brigar novamente para não cair na Série A e também para não cair no Campeonato Paulista. E parece que as coisas estão começando a mudar. Ainda falta muito para ser consertado, ainda tem alguns defeitos, mas tá aí, né? Passou de fase, sem sustos. Conforme no jogo, assim, apesar do pra cá, não foi um grande jogo no Corinthians. O Corinthians jogou o feijão com arroz, simples, sem muito figura, e conseguiu, né, fazer o seu papel, que é justamente passar para a próxima fase da Copa do Brasil, derrotando por 3-0 o Cianorte. Assim, vamos lá falar agora sobre a zebra, né? A zebra aí mais uma zebra que aconteceu na Copa do Brasil, que é justamente o Águia de Marabá, que venceu o Coritiba por 3-2. E, cara, assim, né? Se a gente for pensar na questão de zebra, né? O que é uma zebra antes disso? Para quem não sabe o que é o termo zebra no futebol. Zebra é quando um time considerado mais fraco, entre aspas, derrota um grande. Né? Mas o mais fraco é muito mais fraco, né? A disparidade entre as forças é grande, né? E assim, né? O Coritiba é uma equipe que é tipo ioiô, equipe ioiô. Sobe de divisão, depois desce. Sobe de divisão, depois desce. E, cara, a equipe teve essa questão da SAF, contratou alguns jogadores ali que até meio badalado, né? Tem o Smaine, uma coisa assim, que era o Smaine, que é aquele argelino que teve uma passagem relâmpago pelo Coritiba, né? Foi contratado por grande badalação pelo nome, né? Mas não resultou, né? Efeito nenhum, ele não jogou praticamente no Coritiba e já foi dispensado. Então, assim, o torcedor do Coritiba se esperava que a equipe fosse um pouco melhor, né? Pensasse um pouco melhor do que o ano passado, que a equipe começasse a apenas dar um sinal de que ia começar a evoluir, ia começar a dar um pouco mais de alegria para a torcida, mas começou já bem, né? Começou bem mal, né? Então acabou perdendo aí pro Águia de Marabá por 3-2. Se a gente for comparar as forças, toda a questão de SAF do Coritiba, do elenco em si, pode ser considerado sim uma zebra.
Até pelo histórico do Coritiba, né? O Coritiba que já teve 2 vice-campeonatos aí, até de forma consecutiva da Copa do Brasil. Perdeu pro Vasco e também perdeu pro Palmeiras. Agora não me recordo o ano que foi os vice-campeonatos do Coritiba. Então, assim, até por esse histórico, o torcedor do Coritiba, né, espera que o time avance mais, o máximo que puder, né? Obviamente o Coritiba tem uma equipe não tão boa assim, apesar das contratações, a equipe ainda é uma equipe frágil, e perdeu pro Águia de Marabá por 3-2. Mas só que é um detalhe, isso eu tenho que falar. Quem é do Pará vê somente, na verdade, quem é lá do Pará, acompanha o Campeonato Paraense, sabe muito bem que o Águia de Marabá já está começando a voltar a ter o estrelato no futebol paraense, né? Porque assim, quem é de fora, assim, fora do Pará, não conhece muito bem o futebol paraense, pensa que só tem Remo e Paysandu ali no estado. E não. O Pará tem 3 forças, né? Tem o Remo, o Paysandu e o Águia de Marabá, que também é um grande ali do estado do Pará. Então, o Águia, ele é, sim, um dos grandes clubes paraense. E tá fazendo uma temporada também muito boa ali no Campeonato Paraense. Tá desbancando a dupla Remo e Pará. Remo e Paysandu. Tanto é que ano passado foi campeão estadual e, pelo que tá indo aí o andar da carruagem, também parece que vai brigar aí por título pelo bicampeonato, né? Do Campeonato Paraense. Então, o Águia já vem mostrando uma força já dentro do estado. Então, para quem acompanha o futebol paraense, vê que o Águia também não é essa molezinha toda não, né? O time, apesar de o time realmente ter um time bem modesto, se a gente for comparar com o Curitiba, o Curitiba ainda tem um time melhor do que o Águia de Marabá, mas mesmo assim, ó, não é uma equipe tão fraquinha assim não, que o cara chega lá e vai derrotar de qualquer forma não, como falei. Tá desbancando a dupla Remo e Paysandu. Aí no Campeonato Paraense. Paysandu que tá na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, não pense também que, não, poxa, o Coritiba perdeu para uma equipe fraquíssima, uma equipe sem tradição. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Então, e é aquela coisa, né? Como eu falei ontem, no vídeo de ontem, os times não podem jogar somente com a camisa, entrar dentro do campo com a camisa, tem que jogar bola. Porque se não jogar, aí já viu, né? Já viu. E esses times, que é considerados menores, assim, eu não considero o Águia de Marabá uma equipe pequena, eu considero uma equipe grande do futebol paraense, mas assim, se a gente for pegar questão de disparidade, vamos dizer assim que o Águia de Marabá é inferior ao Curitiba. Então, quando essa equipe que é tecnicamente inferior à outra que vai enfrentar, aí eles dão a vida, cara. Dão a vida para poder vencer. E se a equipe que é considerada mais forte não entrar em campo com seriedade, em buscador para cá, vencer mesmo, aí já era. Comentei agora há pouco sobre o Corinthians faz isso. É uma equipe mais forte, então tem que fazer valer a força, né? E como você faz valer a sua força? É justamente vencendo bem a equipe. Até se puder golear, goleia e pronto. Até para mostrar realmente quem é que manda, né? É aquela coisa, você tem que mostrar se você é o cara, você tem que mostrar isso. E essas equipes têm que mostrar isso, né? As equipes consideradas grandes têm que pegar e mostrar sua força. Mesmo jogando fora de casa, né? Então, o Curitiba é um baque muito grande essa eliminação. Até para a questão também orçamentária. E realmente não passar uma próxima fase, ser eliminado logo na primeira fase, realmente é uma vergonha. E com certeza o torcedor do Coxa Branca realmente está pilha, né? Com o Curitiba. Inclusive, uma curiosidade, né? Que o técnico Guto Pereira, que é o técnico do Curitiba, né? Foi eliminado ano passado sob o comando do Goiás, né? O mesmo Águia de Marabá. Então, digamos assim que o Guto Pereira teve o bicampeonato de eliminação. O Águia de Marabá, entendeu? Então, é a 2ª vez que o Águia de Marabá elimina uma equipe comandada pelo Guto Pereira na competição. É uma curiosidade, né? Curiosidade bem ruim, né? Infelizmente, por torcedor do Coxa Branca. Muito bem, vamos ver aqui os outros resultados de ontem, aqui da Copa do Brasil. Vamos lá. Então, assim, vamos lá, os resultados.
o Real Noroeste perdeu o Cuiabá por 4-1, goleada da tropa do Davidson, que se classificou, né? 4-1, grande resultado aí do Cuiabá. A partida tinha sido, se não me engano, adiada, né? Por conta da chuva, né? Tava um lamaçal, inclusive tem vídeo aí do Davidson ali usando o rodo para poder escoar a água, já que alguns estádios não tem sistema de drenagem, né? De água muito bom, então o Davidson foi lá e ajudou. E o time do Cuiabá, né? O time dele acabou goleando o Real Noroeste por 4-1. A gente já falou, né? Do resultado entre Águia de Marabá versus Curitiba. O Águia venceu por 3-2 a equipe do Curitiba e se classificou para a próxima fase. E no outro jogo de ontem, né? O Corinthians derrotou o Cianorte por 3-0. Então, foram esses jogos de ontem e os times classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar a falar sobre a Recopa Sul-Americana, né? Que a gente teve o jogo do campeão da Libertadores versus o campeão da Sul-Americana. Eles se enfrentam e disputam a Recopa, né? Desculpa, Sul-Americana em 2 jogos, jogo de ida e jogo de volta. O primeiro jogo foi lá no Equador e a LDU venceu o Fluminense por 1-0. Para cá, mago mais importante, né? Porque a LDU tem a vantagem do empate. E, cara, esses times equatorianos são chatos quando é Recopa, né? Dito isso, LDU e Independente Del Valle, né? São bem chatos. Apesar de não serem grandes potências ultimamente sul-americanas, mas são times enjoados. Então, não dá também para subestimar os times equatorianos, não. E, cara, o Fluminense tem uma sina, né, com a LDU. O Fluminense que perdeu o Libertadores para a LDU, perdeu o Sul-Americana para a LDU, e agora, por enquanto, tá perdendo a Recopa Sul-Americana justamente para a LDU. Então é uma sina, né? O Fluminense tem que espantar esse fantasma da LDU, né? Mas assim, o jogo de ontem, né? Cara, o jogo de ontem foi complicado pro Fluminense, hein? Talvez ninguém esperasse que a LDU fosse assim tão agressiva. Agressiva no tipo de atacar muito o Fluminense, né? O Fluminense que teve poucas chances. Inclusive uma chance ali bem clara, né, com o Cano. Cara, eu não entendo o jogador de futebol, cara. Hoje em dia, tem VAR aí pra poder verificar se um lance é faltoso ou não. O Cano pegou uma bola sozinho ali, já carca o goleiro da equipe da LDU, e ele podia driblar o goleiro, podia, sei lá, dar um toquezinho por cima. O que ele fez? Foi cavar o pênalti. Se jogou. Deu claramente pra ver que se jogou ali, o goleiro nem tocou no Cano e se jogou. Parecia que tava pulando numa piscina. E acabou perdendo uma ótima oportunidade para a equipe do Fluminense pegar e abrir pra cá, né? E, cara, aí deu jogou muito bem ontem. Assim, foi um jogo até franco, né? Assim, mas eu acho que a LDU ainda conseguiu chegar mais ao ataque, né? De forma mais perigosa do que o Fluminense. E já tava merecendo, né? Fazer o seu golzinho. O gol foi um lance bastante polêmico. Foi muito polêmico, porque eu tava vendo, né? E, cara, é aquela coisa, né? Depende muito do ângulo em que você vê um lance. E, cara, é complicado. Porque, assim, às vezes a pessoa olha um ângulo e já tira a sua conclusão. Ah, foi falta. Foi pênalti. Ah, foi impedimento. E, cara, é preciso ver em todos os ângulos. É por isso que o VAR, ele tem que pegar o lance e ir analisando, assim, de acordo com cada ângulo, para poder realmente ver se foi pênalti, se foi falta, se foi impedimento. E, cara, num primeiro momento, quando eu vi o lance, no ângulo ali um pouco mais de frente, cara, parecia que o jogador da equipe da LDU tava impedido de fato, né? Tava um pouco à frente. Pouco à frente não. Pouco exagerado meu, né? Mas assim, tava bem à frente, né? Então seria marcado impedimento, não valia o gol da equipe da LDU. Mas se a gente vê por outro ângulo, a gente vê que tem um pé do jogador da equipe do Fluminense dando condição pro jogador da equipe da LDU. E, nesse caso, né? Teve a avaliação ali do VAR e confirmou o gol para a equipe da LDU. Uma desatenção ali da zaga da equipe do Fluminense, que de vez em quando também pega uns gols assim meio bobo, né? E, cara, lance de bola parada, cara, tem que prestar atenção. Principalmente ali na reta final. A defesa tem que ficar muito atenta. Porque, cara, é o último lance ali. Último lance, né? Último lance que eu digo assim, já na reta final ali da partida. Tem que ter atenção. Levantou a mente lá para o pagode, né? Como o Silvio Luiz falava, né? E a defesa do Fluminense ficou batendo cabeça ali, sabe? Saiu de forma errada, deu condição pro
Jogo da equipe da LDU foi lá e fez o gol, né? Desviou a bola ali, sem chance pro Fábio, que só ficou olhando ali, pedindo impedimento. E assim a equipe da LDU acabou saindo com o resultado vantajoso, né? Que garante o título da Recopa, desculpa, Sul-Americana para a LDU em caso de empate. Mas assim, o Fluminense deu muito espaço para a LDU. Eu sinceramente não gostei disso. Acho que o Fluminense poderia ter marcado um pouco mais forte, ter chegado um pouco mais ao ataque. E cara, é complicado, né? Eu sei que o Fluminense é o favorito para poder passar, no caso, para ficar com o título da Recopa Sul-Americana, mas tem que jogar mais. Tem que jogar mais. E, assim como eu falei, não pensem que vai ser molezinha pro Fluminense. Ah, vai lá pro Maracanã, vai golear a LDU. Como eu falei, esses times equatorianos são enjoados. Apesar de eles não terem uma qualidade técnica tão forte como um time argentino, mas mesmo assim são times enjoados. Então não pensem que vai ser molezinha pro Fluminense assim ganhar esse título, não. O Fluminense vai ter que jogar bola. Jogar mais do que jogou ontem. E outra coisa, eu vi o Felipe Melo, né, falando sobre questão de Fla-Flu, domingo, porque se fosse o Flamengo, não aconteceria a partida, porque jogar ali na altitude e tudo mais. Cara, é desculpa. É desculpa do Felipe Melo. Porque é o seguinte, o Flamengo já passou por isso, outros times já passaram por isso. É questão de calendário. Você tem um jogo, vai um título no meio da semana e tem um jogo importante no domingo. Acho que é domingo o clássico. E, cara, é desculpa. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. O próprio Flamengo já passou por isso. Então, o time tem que jogar bola. Não tem esse negócio. E é questão de planejamento. Se planejar para poder verificar se o time vai entrar com um time misto, poupar para poder encarar um confronto mais difícil no meio de semana e verificar qual vai ser a situação, tentar ganhar o primeiro jogo para poder chegar no clássico e jogar assim com o seu time com força máxima, né? Porque são dois jogos importantes. Teve o jogo da Recopa Sul-Americana contra a LDU, que é um jogo vai em título título internacional, e vai ter o clássico do Fla-Flu. Então não tem desculpa, cara. É questão de planejamento para poder ver como é que vai encarar as duas partidas e é jogar bola. Se o Fluminense quisesse realmente jogar de forma mais cômoda no domingo, teria vencido o jogo na quarta. E o time não jogou tão bem assim. Então, assim, é um resultado passivo de se reverter? Sim, é passivo de se reverter. O Fluminense tem muito mais time do que a LDU. Se o Fluminense pegar e jogar bola, o que sabe mesmo jogar bola, a equipe consegue derrotar até de forma fácil a LDU. Mas, como falei, times equatorianos são meio enjoados. Nesses últimos anos, né, vem se demonstrando isso. Então, não pense que vai ser uma molezinha, como falar, um pitezão vencer a equipe da LDU, não. Mesmo jogando lá no Maracanã. Até porque a torcida do Fluminense tem péssimas lembranças, né? Inclusive, o título da Libertadores da LDU foi lá no Maracanã, né? Então, eu preciso ter cuidado com esse time equatoriano. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerrou aqui mais um vídeo. Se gostar, deixa o like de vocês aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? A nossa meta é 500 inscritos. Então, conto com o apoio de vocês, tá bom? Já agradecendo a cada uma pessoa que deixa o seu like aqui no vídeo, que se inscreve no canal, tá bom, pessoal? E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Isso pro pessoal lá do YouTube, pessoal do Facebook, é o seguinte: curta o vídeo, curta a nossa página e também não se esqueça de nos seguir, tá bom? Para poder acompanhar todas as nossas publicações, vídeos e transmissões lá pelo Facebook, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo o apoio de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!